Mais uma vez, muito obrigado pela presença, pelo apoio e pela companhia na prática. Damos sequência no texto Fukanza Zengi, do mestre Dogen. Hoje, nas duas últimas partes, número 16 e número 17. Então, primeiro eu vou fazer a leitura dessas partes no texto original. Então, a gente vai olhando os detalhes e comentando. すでに妊娠の起用を得たり、虚しく婚姻を渡ることなかれ、仏道の要機を本人す、誰か乱りに石化を楽しまん。鹿のみならず、行質は僧侶のごとく、運命は電光に似たり。縮骨としてすなわち空時、主有にすなわち失す。恋願わくはそれ山岳の凍る、久しく模造に倣って侵入を怪しむことなかれ。直視端的の道に精進し、絶学無為の人を尊貴し、仏々の菩提に合闘し、そその三昧を敵視せよ。久しく因もなることをなさば、すべからくこれ因もなるべし。法ぞおのずから開けて、需要如いならん。E assim, a última parte do texto Fukanza Zengi. Número 16. A interpretação que eu coloco fica da seguinte forma. Já tendo recebido este corpo, não desperdice os dias e noites em vão. Há aqueles que preservam a essência do caminho de Buda. Quem aproveitaria de maneira vã este intervalo de uma faísca? Não apenas isto. Este corpo é como uma gota de orvalho sobre a relva e a vida é como um relâmpago. Em um instante se esvai, em um instante se perde. Essa primeira parte, Sudeni Ninshin no Kyo o Etari. Sudeni é já prontamente, já está realizado, já está aí, né? Originalmente já é assim. Ninshin significa este corpo humano, né? Este fenômeno do corpo humano que nós recebemos. Etari vem do verbo eru, que significa receber. Kyo aqui é uma referência a este corpo com estas capacidades que assim nós recebemos. Tanto o termo ki quanto o yo, eles têm significados muito próximos, né? Yo, por exemplo, ele significa, em japonês, outra leitura para esse caractere é kaname, que significa o eixo. Por exemplo, quando a gente tem um leque, o ponto que une todas as tiras do leque, né? Todos os... Como que eu posso dizer, né? A estrutura do leque a gente pode chamar de kaname. Então, Kyo, ele é a coisa mais importante. Tanto o Ki quanto o Yo, eles carregam esse significado de algo importante, algo essencial. Esse termo, ele se repete depois na frase seguinte, só que de maneira invertida, né? Ele vem de um
um outro um outro verso que agora não me recordo exatamente qual é o verso e de quem que é o verso, que seria algo como Butsu Butsu no Yoki Soso no Kiyo. De maneira geral, o que ele se refere aqui é que nós recebemos esse corpo tão precioso, com todas essas funcionalidades, com esse movimento natural, original, em funcionamento. E aí então ele continua: Munashiku koin o wataru koto nakare. Essa frase, para quem já está acostumado com alguns sutras que nós utilizamos na cerimônia da manhã, por exemplo, que é o Sandokai, já deve ter percebido, né? Essa frase, ela vem desse texto chamado Sandokai. É o último trecho do Sutra do Sandokai, né? Que foi escrito por Sekitoki Senzenji, né? Munashiku koin o wataru koto nakari. Munashiku significa de maneira vã, de maneira vazia, de maneira de pouco sentido. Koin, ko significa luz, brilho. In significa sombra. Aqui é uma referência ao passar dos dias, né? Do sol, né? Do dia e da noite. Wataru significa atravessar, passar por. Nakare, aqui ele é uma advertência, um não fazer, não faça, né? Ou seja, não desperdice os dias e noites em vão. Já que nós recebemos esse corpo tão precioso, essa existência tão preciosa, com todas essas funcionalidades, e originalmente com todas essas existências ao nosso redor, então não desperdice seus dias e noites em vão. Butsudo no yoki o honinsu. Tareka midari ni sekka o tanoshiman. Butsudo é budismo, caminho de Buda. Sono yoki seria a mesma coisa daqui, o anterior, né? Esse ponto essencial, ou seja, a essência do caminho de Buda. Ronin significa preservar. Preservar alguma coisa, né? Dareka, alguém. Aqui ele está começando uma pergunta, né? Midari ni significa de maneira pouco diligente, digamos assim, de maneira bagunçada. Sekka o tanoshiman. Sekka se escreve com pedra e fogo. Antigamente não existia fósforo, isqueiro. Então a maneira de se criar o fogo era através da faísca, da lasca, de uma pedra com um pedaço de ferro. Né? Era uma pedra específica. Aqui no Japão, essa pedra recebe o nome de Hyuchi Ishi. Aqui no texto ele aparece como Sekka, né? Que é pedra e fogo. Claro que hoje eu acredito que são poucas as pessoas que acendem uma fogueira, por exemplo, com essa pedra que é raspada no ferro, né? Mas em muitos santuários shintoístas, por exemplo, e em alguns templos budistas também, principalmente mais ligados a práticas esotéricas, utilizam essa pedra e a faísca que sai, né, do choque do ferro com a pedra como método de purificação. Né? É interessante isso. Aqui no texto, ele traz esse termo sekka como o intervalo de uma faísca. Já que nós recebemos esse corpo tão precioso, com todas essas funcionalidades, não desperdice os seus dias e noites em vão. Para aquele que preserva a essência do caminho de Buda, então, quem desses, né, que está disposto a caminhar o caminho de Buda, então, levaria uma vida vã, uma vida tão curta, que cabe no espaço de uma faísca,
Quem vai levar uma vida desses prazeres e de pouca diligência, né? Aqueles que se dispõem a preservar a essência do caminho de Buda, então, devem tomar cuidado com a maneira com que levam a vida, né? Essa vida tão delicada, tão curta quanto uma faísca, né? Esse corpo tão precioso, né? Que ele em sequência fala: Shikanomi narazu, não apenas isto, Gyōshitsu wa soro no gotoku, unmei wa renkou ni nitari. Não apenas isto, esta carne, este corpo, né? Que ele usa aqui o termo Gyōshitsu, que é forma e substância, né? Aqui ele está como corpo, né? Gyōshitsu wa soro no gotoku. Soro significa uma planta, uma erva, alguma coisa desse tipo. Grama, relva. Do significa o orvalho. No gotoku. Gotoku significa assim como. Então esse corpo que é tão sensível quanto uma gota de orvalho sobre a relva. Unmei wa renkou ni nitari. E essa vida que nós temos é como um flash, como um relâmpago. Nessas duas frases ele adverte o praticante que é atento. Aquele que recebeu esse corpo precioso, com todas essas funcionalidades, originalmente no Nirvana de Buda. Não desperdice seus dias e noites em vão. Aquele que se dispõe a preservar a essência do caminho de Buda, então, não leve a vida de maneira pouco diligente. Essa vida que é tão curta quanto o intervalo de uma faísca. Ainda mais, esse corpo que é tão delicado, tão frágil quanto uma gota de orvalho sobre a relva, e essa vida que é tão rápida, tão sensível quanto um relâmpago, quanto um flash de luz. Shukotsu toshite sunawachi kuji, shuyu ni sunawachi shisu. Shukotsu e shuyu, ambos aqui estão trazendo a ideia de um intervalo muito pouco, né? Um intervalo muito curto de tempo. Então, esse intervalo muito, muito curto, ele se esvai com muita facilidade. Esse intervalo muito curto, ele se perde com muita facilidade. Essa parte 16, Dogen, então, chama a atenção para os praticantes não levarem a vida de maneira vã. Já que tiveram a oportunidade de nascer com esse corpo, com essa mente, e ainda mais difícil ter tido a oportunidade de encontrar os ensinamentos de Buda, não desperdice esse esse elo, esse laço que foi criado em vão. O caminho de Buda não é um caminho que é imposto. As pessoas que tiveram esse laço, já que é um laço tão difícil de acontecer, devem de qualquer maneira tentar preservar esse laço, compreender a importância que é ter nascido com essa forma humana, capaz de compreender os ensinamentos de Buda, para então assim se reconhecer na sua natureza original. Acho que todos conhecem a palavra arigato em japonês, né? Arigato. Arigato
Às vezes a gente encontra pela internet de que isso teria sido uma influência dos portugueses, da palavra obrigado, obrigado, arigato, mas isso é uma falsidade, não é verdade. A palavra arigato é a junção de outras palavras. Aru significa existir. Gatai significa difícil. A palavra arigato vem da junção dessas duas palavras, formando arigatai. Ou seja, algo difícil de existir, algo muito difícil de acontecer. Né? A ideia de se agradecer a algo é sobre a ideia de que aquilo ter acontecido é algo muito difícil de se acontecer. E por isso é muito gratificante. Por isso é algo difícil de acontecer. Essa vida é arigatai. É uma vida muito difícil de acontecer. Ainda mais difícil encontrar os ensinamentos de Buda. Ainda mais arigatai. Difícil de acontecer, difícil de existir. É sobre esse tipo de perspectiva que esse trecho de Dogen no Fukan Zazen Gi é construído. Negawaku wa sore sangaku no koru hisashiku mozo ni naratte shinyu o ayashimu koto nakare. Negawaku wa significa rogar por algo, né? Eu rogo que, peço que, rezo para que, para alguma coisa, né? Rogo para que sangaku no koru. Koru é uma maneira polida que Dogen aqui nesse texto usa para se referir aos praticantes. Sangaku significa estudar o Zen, praticar o Zen. Por isso que quando nós nos referimos aos praticantes de Zazen, nós falamos Sanzensha. Eu acho que eu já comentei isso anteriormente, né? Esse termo San, ele significa vir, ele também pode significar três. Ele dá uma ideia de pluralidade. A prática dificilmente acontece de maneira solitária. San também se refere à prática do Zazen, à prática do caminho. Sangaku aqui são aqueles, Sangaku no Koru são aqueles que, aquelas pessoas extraordinárias, aquelas pessoas veneráveis que se empenham na prática do caminho. Hisashiku mozo ni narate. Mozo são dois caracteres aqui, né? E faz referência a uma história, né? Zo significa elefante. É uma história em que pessoas que não podiam ver foram chamadas para tocar num elefante, cada um em uma parte do elefante. E foi pedido para que essas pessoas descrevessem o que era aquilo. Elas não podiam ver. E a pessoa que tocou nas patas do elefante, por exemplo, falou, isso aqui é um pilar ou uma grande árvore. A pessoa que tocou no rabo do elefante falou, isso aqui é uma corda. A pessoa que tocou na orelha do elefante falou, isso aqui é um leque, é uma asa. A outra pessoa que tocou na tromba do elefante falou, isso é uma cobra ou alguma outra coisa do tipo. Vou explicar melhor isso, mas antes, em sequência, Shinyu o ayashimu koto nakare. Shinyu significa dragão verdadeiro, que também é referência a uma outra história, em que existia um homem que adorava dragões. Tinha imagens de dragões por todos os lados, estátuas. Só que um dia, quando ele encontra um dragão verdadeiro, ele ficou tão assustado que ele desmaiou. Né? Quando a gente fala dessa história do elefante, aqui, nesse ponto específico do texto, da maneira como é colocada, Dogen nos adverte para não nos confundirmos
no caminho. No entanto, se a gente tomar essa história de maneira separada e analisar a partir dos olhos do Zen, da realidade, essas pessoas elas não estão enganadas. Toda a realidade manifesta no aqui e agora é tudo aquilo que entra pelas vias de entradas originais desse corpo, desse mecanismo. Quando ele toca a pata do elefante e fala que é uma grande árvore, aquilo é toda a realidade existente. Não há nada além daquilo. E ele fala a verdade. Tolo é quem olha para o elefante e, ao invés de olhar para o elefante, enxerga apenas a ideia de elefante. Existem aqueles jogos naqueles programas de televisão onde as pessoas colocam coisas dentro de caixas e uma pessoa que não pode ver o que tem dentro tem que colocar a mão, sentir e falar o que é. A pessoa pode falar alguma coisa que não é de fato o que está ali dentro, mas ali, naquele momento, é a única realidade existente. Hoje aconteceu uma coisa bastante semelhante. Quando eu acordo para fazer o zazen da manhã, ainda está bastante escuro aqui, né? E eu evito acender as luzes, né, também. Para não atrapalhar também, acaba incomodando a vista também, né? E eu fui pegar a manta que eu uso também para cobrir, porque está muito frio aqui. E eu peguei a manta, assim como sempre, fui até o salão principal do templo, coloquei o zafu, e quando lá, já com a luz já acesa, né, uma luz mais fraquinha acesa para a prática do zazen, eu me dei conta que eu trouxe não só a manta que eu sempre uso para me proteger do frio, mas também trouxe a manta dos gatos que eles usam para brincar. Na hora que eu estava no escuro, era tudo uma coisa só, né? Não existia distinção, era toda a realidade daquele momento, era a única verdade daquele momento, né? Eu só fui descobrir a verdade novamente a partir do momento em que eu pude utilizar o mecanismo da minha visão. Mas em ambos os casos é a única realidade existente. Por isso que a gente não pode apenas olhar para essa história de maneira a tomar as pessoas que falam que a pata do elefante é uma árvore como equivocadas. Isso não é verdade. No entanto, aqui Dogen traz essa história para nos advertir, para que a gente tome cuidado na nossa prática, né? Então, ele diz: rogo para que vocês, estimados praticantes, não se deixem enganar ao tocar um elefante e nem se assustar ao encontrar um dragão verdadeiro. Praticar o caminho de Buda é praticar o caminho da verdade, da realidade. Então, a gente precisa estar atento para não trocar a realidade por possíveis elefantes ou dragões que a nossa consciência discriminatória acaba criando. A gente tem que tomar cuidado para não trocar a realidade pelas palavras, para não trocar a realidade pelos conceitos. Jikishi tanteki no michi ni shoujin-shi. Shoujin significa perseverar na prática, né? Shoujin, perseverar na prática, né? Praticar de maneira diligente. Do significa o caminho. Jikishi seria algo como apontar diretamente. Tante, que significa de maneira concisa, de maneira direta, de maneira
objetiva. Aqui é muito claro. Esforcem-se no caminho que aponta diretamente para a realidade. Qual é esse caminho? É a prática do Zazen. O que é a prática do Zazen? Muitas pessoas acreditam que existe a necessidade de se fazer algo especial, de se adentrar em um estado diferente, em alguma consciência, um estado de consciência diferente daquilo que existe aqui e agora. O Zazen, às vezes, algumas pessoas demonstram insatisfação quando não há nada especial além daquilo que está aqui agora. Isso não é a prática do Zazen. A prática do Zazen é o nada, aqui e agora. É a realidade manifesta aqui e agora da maneira como ela se manifesta. Não há estado mental de consciência diferente daquilo que está manifesto aqui agora. Não há nada para buscar além de toda a realidade manifesta aqui agora. Não há método de respiração especial, não há estado de concentração, não há ponto de foco, não há movimento da consciência discriminatória. É a manifestação da realidade da maneira como ela se manifesta, no presente, aqui e agora, sem acréscimos e sem decréscimos. Isso é a prática do Zazen. Quando se fala que não há nada o que buscar na prática, é exatamente sobre isso que se diz. Não é não buscar a compreensão, não significa não buscar o despertar. Significa não buscar nada além do Nirvana de Buda, já presente aqui e agora. Eu repito todas as vezes, Buda Shakyamuni foi muito claro, eu, a grande terra, todos os seres simultaneamente somos o caminho, aqui e agora. Não há passado, não há futuro. A única manifestação possível é a manifestação do momento presente. Né? É nesse caminho, nessa direção, que Dogen pede, roga para que nós nos direcionamos. Né? Zetsugakumui no hito o sonki shi, butsu no bodai ni gatou shi, soso no zammai o tekishi seyo. Zetsugakumui no hito é uma referência à primeira parte de um texto, de um poema escrito por um mestre chamado Yoka Genkaku, ou Yoka Daishi. Esse poema é chamado Shodoka. E logo no começo ele fala Zetsugakumui no kando nin mouzou no zokazu shin o motomezu mouzou no zokazu, se eu não me engano, né? Que significa Zetsugakumui seria aquele Zetsugakumui no hito, ou no caso do texto de Yoka Genkaku, ele coloca Zetsugakumui no kando nin. Kando nin. Kan significa quem está com tempo livre, quem não tem nada para fazer. Do é o caminho, nin é a pessoa. É a pessoa livre, a pessoa que não tem nada para fazer. A gente pode até traduzir algumas vezes como um vagabundo que não tem o que fazer. Zetsugakumui. De maneira geral, a interpretação poderia ser algo como aquele que não tem mais o que estudar. Aquele que já não está mais nos estudos. Que compreendeu a realidade, aqui interpretando agora para o nosso modo de entender as coisas, né, no Zen, é aquele que já não mais está à mercê dos conceitos e das palavras. A pessoa que já está livre, compreendeu a liberdade original e agora tem tempo para
ser a realidade manifesta aqui agora, para ser o que se é aqui agora, no estado que é anterior ao estado dependente dos conceitos e das palavras. Isso significa Zetsugakumui no Kando Nin. Desse texto do Yokadaishi, então, Dogen trouxe essa referência, que ele coloca Zetsugakumui no Hito, ou seja, aquela pessoa que está já realizada, que compreendeu a real natureza dos fenômenos manifesta originalmente antes do surgimento da nossa consciência discriminatória. E ele coloca o sonkishi. Sonki significa respeitar, reverenciar, admirar. Então, admire essas pessoas que já estão, que já realizaram esse estado anterior à dependência dos conceitos. Butsubutsu no bodai ni gattoushi. De maneira geral, originalmente com a verdadeira natureza dos Budas. Butsubutsu são os Budas, né? Então seria um plural. Bodai seria o Bodhi, a realização. É a abreviação de Anoktarya Samyaku Sambodai, ou o verdadeiro supremo despertar. E Gattoshi significa ser com algo, né? Soso no Zammai o Tekishiseyo. Soso são os mestres do passado, né? Mestres do passado, né? Zammai é o estado do zazen, a realidade como ela se manifesta. Tekishiseyo significa preservar todo esse legado dos mestres do passado. Hisashiku inmon naru koto o nasaba, subekaraku kore inmon naru beshi. Tem uma frase muito parecida nesse mesmo texto aqui, no Fukan Zazen-gi, que nós vimos anteriormente, né? Inmo no ji o ento hosseba, subekaraku inmo no ji o tsutome yo. Deixa eu ver se eu encontro. No número 8, é a última frase da parte número 8. Immo no ji o ento hosseba, chiu ni immo no ji o tsutomeyo. Que eu coloquei como interpretação: para se realizar no aqui e agora, é urgente que realize o aqui e agora. Immo é um termo do chinês antigo, e ele carrega a ideia de isto que está aqui agora, isto que está aqui agora, manifesto dessa maneira como está manifesto aqui agora. E aqui Dogen traz immo naru koto o nasaba, para se realizar o aqui agora, isso que está no aqui agora, subekaraku kore immo naru beshi. Ou seja, compreender a realidade manifesta do aqui agora só se realiza a partir da compreensão da realidade manifesta no aqui agora. Nesses pontos que a gente consegue perceber como a linguagem é extremamente limitada ao se referir o presente, ao se referir sobre o immo, sobre isto que está aqui agora. Porque a partir do momento em que a gente coloca isso com palavras e conceitos, já não é mais a manifestação do aqui e agora, a qual ela se refere. Não é mais immo. Então, a compreensão da realidade se dá somente na manifestação
da realidade. Não através da conceituação, da discriminação, da nomeação, da adjetivação. Se a gente quer saber o gosto do chá, então a gente precisa colocar o chá na boca. E não adianta a gente olhar para o chá e, por meio da nossa capacidade da memória, tentar enganar esse corpo precioso, fazendo acreditar que ele sabe qual é o gosto do chá. Enquanto não existir chá na boca, não há gosto de chá. Por mais que haja memória, por mais que haja experiência anterior. Para se compreender a realidade do aqui e agora, precisa realizar a realidade do aqui e agora. Né? Quando se escuta esse barulho, a única maneira de compreender de fato, de realizar esse som, é no momento da realização do fenômeno, no momento do aqui e agora. Algumas vezes a gente encontra também pessoas que falam que para se tornar um Buda ou para praticar o caminho de Buda é necessário imitar um Buda. É possível imitar um Buda? Eu pergunto. A partir do momento em que você se sente em Zazen e realiza Zazen, você não está imitando o Buda. Você é Buda. Você é a natureza do Nirvana. Você não consegue imitar o chá. Imitar um Buda seria como tomar um chá naquele metaverso, né? Em que você pode até ter um bonequinho lá que está tomando chá, mas não há gosto de chá, né? A única realidade naquele momento será a realidade daqueles gráficos se manifestando. Mas a partir do momento que você se dispõe a realizar o chá, é necessário que o chá toque a língua. A partir do momento que você quer realizar a manifestação do aqui e agora, da maneira como isso se manifesta, então é necessário realizar o aqui e agora da maneira como ele se manifesta. Hozo onozu kara hirakete juyo nyoi naran. Ho significa tesouros. Zo significa um depósito, né? É o mesmo zo de Shobo Genzo, né? Muitas pessoas tentam traduzir o termo Shobo Genzo, mas Shobo Genzo precisa ser entendido de uma maneira completa, né? Traduzir o Shobo Genzo não ajuda muito. Esse termo Shobo Genzo, né? Esse termo Shobo Genzo traduzido não ajuda muito. É necessário entender que Shobo Genzo é a realidade manifesta aqui agora, né? Mas Hozo significa as joias que estão guardadas em um depósito. Onozukara significa de maneira natural, naturalmente. Hirakete, se abrem. Juyo nyoi naran. Juyo nyoi, aqui a gente pode entender como utilizar isso de maneira livre. A partir do momento em que nós realizamos immo, realizamos o aqui e agora, naturalmente o depósito desses tesouros, que é a natureza original de todos os fenômenos, ela está disponível livremente. Originalmente ela já está disponível. Né? Isso retoma a primeira frase do Hanya Shingyo. Kanji Zai Bosatsu.
Kanji Zai Bosatsu, de maneira quase que unânime, é traduzida como o Bodhisattva Avalokitesvara. Não está equivocado. Mas Kanji Zai, Jizai significa existir livremente. Kan significa ver. Kannon Bosatsu é ver e ouvir. Aquele praticante. Bosatsu significa o praticante. Aquele que persevera no caminho de Buda. Kannon é ver e ouvir. Perseverar no caminho verdadeiro é isso que a gente viu agora. Ver e ouvir de maneira livre, sem estar amarrado aos condicionamentos da linguagem, aos condicionamentos dos conceitos, dos nomes, dos adjetivos. Kanji Zai Bosatsu é o praticante que livremente vê, ouve, sente, saboreia a realidade manifesta aqui agora, sem qualquer barreira, sem qualquer amarra. Isso significa Kanji Zai Bosatsu. E aquele que realiza a realidade do aqui e agora, Immo, naturalmente, esses tesouros se abrem e estão disponíveis de maneira livre, ilimitada. Essa última frase é o despertar de Buda Shakyamuni. É a descrição de toda essa realidade manifesta, de todo esse grande universo. Por último, eu juntei todas as adaptações para o português e dei uma ajustada no texto e coloquei na última página, as duas últimas páginas, para que a gente tenha algum texto para poder estudar. É uma tradução menos poética e mais objetiva, no sentido de que termos de difícil tradução eu optei por colocar em frases mais longas, para que por meio da linguagem a gente possa ter uma bússola para qual lado seguir. Eu vou ler então o texto completo da tradução e interpretação, porque eu prefiro colocar o termo interpretação junto, porque eu desacredito só na palavra tradução, né? A tradução, no final das contas, ela é uma interpretação, ainda mais de idiomas de raízes tão distintas, né? Mas enfim, é uma interpretação simples minha para a gente poder ter um direcionamento. Fukan Zazengi. Ao buscar, percebe-se que o caminho é originalmente completo e perfeito. Então, como pode haver distinção entre prática e despertar? A verdade é livre, completa, perfeita e perpassa por todos os fenômenos. Então, por que buscar meios para realizá-la? Além disso, no fenômeno, não há qualquer resquício de poeira ou impurezas. Quem crê em qualquer método para limpá-lo? Nada estando distante do que agora, por que esforçar-se na prática? Se, na percepção da realidade, houver um desajuste da espessura de um fio de cabelo, será como a distância entre o céu e a terra. Se surgir, mesmo que por um instante, a concepção de certo ou errado, a mente se perde em confusão. Por exemplo, mesmo que, vangloriando-se de ter compreendido a natureza dos fenômenos e de que realizou o despertar, sendo apenas por uma olhadela de relance sobre a realidade, de que atingiu o caminho e clarificou a natureza da mente, atingindo a mais alta realização, ainda estará passeando pela entrada do verdadeiro caminho, sem ter de fato abandonado a ideia de identidade. Ainda mais, podemos ver que, mesmo aquele de Guion, que já nasceu sábio, sentou-se por 6 anos,
mesmo aquele do Monte Shourin, que transmitia o selo da verdade, sentou-se diante da parede por 9 anos. Agora que podemos ouvi-los e sabendo de como os sábios do passado praticaram, como deixaríamos de praticar como eles? Pare de buscar a compreensão por meio das palavras e linguagem. Para isso, deve-se direcionar a luz para iluminar o outro lado. Assim, corpo-mente naturalmente caído manifesta a sua face original. Para se realizar o aqui e agora, é urgente que realize o aqui e agora. Para a prática do zazen, um quarto silencioso é apropriado. É necessário moderação no comer e beber. Sente, afastando-se dos julgamentos provenientes da consciência discriminatória e sem se deixar levar pelos julgamentos de bom, ruim, apropriado ou inapropriado. A natureza original de todos os seres é anterior ao surgimento do movimento da consciência discriminatória. Originalmente, já é Buda por si só. Por isso, sentar-se em zazen não é a mesma coisa que apenas sentar-se como na vida cotidiana. Usualmente, utiliza-se uma almofada grossa para a prática do zazen e, por cima disso, um zafu para se sentar, seja na postura Kekkafusa, lótus completo, ou mesmo Hankafusa, meio lótus. Para Kekkafusa, primeiramente coloque o pé direito sobre a coxa esquerda e o pé esquerdo sobre a coxa direita. Para o Hankafusa, apenas coloque o pé esquerdo sobre a coxa direita. Mantenha a roupa confortável, porém mantenha-a arrumada. Em seguida, coloque a mão direita sobre o pé esquerdo e a mão esquerda sobre a mão direita, com os polegares se apoiando mutuamente. Sente-se com a postura correta, sem deixar o corpo inclinar para a esquerda ou direita, sem curvar para frente ou para trás. Mantenha as orelhas alinhadas aos ombros e o nariz alinhado ao umbigo. Apoie a ponta da língua sobre a parte de trás dos dentes superiores frontais, mantendo a boca fechada e os olhos sempre abertos. A respiração é suave e feita pelo nariz. Com a postura harmonizada, realize o Kanki Isoku. Movimente o corpo para a direita e esquerda e sente-se fixamente como uma montanha. Pense no não pensar. O que é pensar no não pensar? A manifestação original de todos os fenômenos, tal como eles são, anterior à manifestação da consciência discriminatória e à sensação de identidade. Esta é a prática essencial do zazen. Digo, zazen não é aprendizado. É o portal da verdadeira tranquilidade. É a manifestação do nirvana, a manifestação do aqui e agora da maneira como é. A realidade manifesta da maneira como se manifesta no aqui e agora, sem qualquer limitação ou barreira. Despertar para esta realidade é como o dragão na água, é como o tigre na montanha. Deve-se saber a verdadeira realidade dos fenômenos, anterior ao surgimento da consciência discriminatória e da sensação de identidade, originalmente já é manifesta no aqui e agora. É originalmente livre, sem qualquer tipo de barreira ou limitação. Ao se levantar, movimente o corpo aos poucos, colocando-se de pé em uma postura calma e silenciosa. Não se movimente de maneira abrupta. Ainda mais, olhando para o passado, tendo transcendido a dualidade do profano e do sagrado, tendo morrido sentado ou de pé, deixando aos cuidados da força do movimento natural dos fenômenos, sejam nos casos do dedo, da haste, da agulha ou do martelo, ou então do rosto, do punho, do bastão ou do katsu. A verificação do despertar entre mestre e discípulo não se dá pela compreensão baseada na consciência discriminatória. Mesmo por meio de poderes sobrenaturais, não é possível compreender a realidade originalmente manifesta no aqui e agora
por meio das palavras. Deve-se realizar a manifestação da realidade original de todos os fenômenos antes do surgimento da consciência discriminatória. Não é uma verdade compreendida intelectualmente. Então, não é uma questão de ter ou não inteligência. Por isso, não faça distinção entre tolo ou perspicaz. Prática é entrega completa à realização do aqui e agora, abrindo mão da visão discriminatória. A realidade do aqui e agora é originalmente imaculada, e a direção da prática deve estar voltada para a manifestação da realidade da maneira como ela se apresenta. De maneira geral, neste mundo e no mundo dos Budas, seja na Índia ou nas demais terras do Oriente, em todos os lugares existe o selo de Buda, da realização da verdade última que se manifesta no presente. Sem obstáculos, em zazen como montanhas silenciosas, mesmo que se diga que existam inúmeras diferenças, deve-se praticar o zazen de maneira completa. Por que deixar para trás o confortável assento da sua verdadeira casa para perambular de maneira inútil por outras terras? Mesmo que apenas o primeiro passo esteja equivocado, então passará direto pela verdade sem percebê-la. Já tendo recebido este corpo precioso, não desperdice os dias e noites em vão. Aqueles que preservam a essência do caminho de Buda, quem aproveitaria de maneira vã este intervalo de tempo de uma faísca? Não apenas isto, este corpo é como uma gota de orvalho sobre a relva e a vida é como um relâmpago. Em um instante se esvai, em um instante se perde. Rogo para que vocês, estimados praticantes, não se deixem enganar ao tatear um elefante e nem se atemorizem ao encontrar um dragão verdadeiro. Devote seus esforços sinceros no caminho que aponta diretamente para a verdade e respeite aqueles que realizaram a realidade originalmente existente, antes dos conceitos criados pela consciência discriminatória. Com a verdadeira natureza dos Budas, continue a prática correta dos mestres ancestrais. Realize a realidade do presente e, assim, será a realidade do presente. Realizando aqui e agora, naturalmente, o depósito de tesouros da natureza original estará disponível livremente. Fukan Zazen. E assim terminamos esse texto. E aqueles que tiverem alguma pergunta ou comentário, fiquem à vontade para compartilhar. Muito obrigado, Joken-san. Muito boa a interpretação, porque como você falou, não está tentando de explicar mais, não? Então, por isso tem texto mais longo, não? Porque está, acho que se você faz uma tradução do texto de Dogen fica mais curto porque é mais poético, não? Então, tá bom acho que é muito boa para o estudo do texto, não? A sua tradução, para estudar o sentido, acho que é muito bom. Muito obrigado. Muito obrigado. Exatamente essa a intenção. Eu achei interessante, para quem usa traduções dessa forma, compararem diversas traduções de fontes diferentes, para que a gente possa, para que a pessoa possa ter um panorama maior de algum termo ou de alguma ideia que Dogen apresenta. Não porque são traduções melhores ou piores, né?
mas porque a palavra não abarca a realidade manifesta aqui agora, né? O próprio Dogen se utiliza de palavras diferentes, de expressões diferentes para dizer a mesma coisa, né? E isso é importante para que a gente, por meio da linguagem, que é uma ferramenta incompleta, né, tentar direcionar os nossos olhares para a direção correta, né? O Zen tem aquela máxima, né, de que não se pode expressar por palavras, né, Furyumonji, mas é uma das tradições que mais tem textos, que mais produziu conteúdo escrito, né? E as palavras são ferramentas importantes para que a gente possa transmitir esse conteúdo e para que também a relação mestre-discípulo possa ser verificada, né? Por isso, muitos mestres do passado se utilizaram de poemas, às vezes curtos, às vezes longos, para se referir ao Nirvana de Buda, né? As palavras são as únicas ferramentas que a gente tem para compartilhar isso, né? Então elas são importantes. Por isso, aqueles que estudam por meio das traduções, eu acho interessante buscar traduções de fontes diferentes, com expressões diferentes, para que a gente possa direcionar melhor o nosso olhar, né? Alguém tem mais alguma coisa para compartilhar? Alguma pergunta? Se não, a gente pode também encerrar por aqui. Você vai dar outro texto depois? Pretendo continuar, sim. A ideia do próximo encontro seria, como nós fizemos anteriormente, estudar a vida de Keizan Zenji, né? Em um encontro, né? Tentar juntar isso em um único encontro, para depois a gente começar o Zazen Yojinki, que é o manual de Zazen do mestre Keizan. Ele é mais longo, mais detalhado, e também vai trazer mais uma perspectiva para a gente entender o Zazen, né? Arthur, pode falar? Você me escuta bem? Estou escutando, pode falar. Como que a gente pode ensinar essas... Como a gente pode ensinar Zazen para outra pessoa? Primeiro é praticando o Zazen e entendendo o Zazen. É muito difícil você ensinar um idioma que você não sabe. Por isso é necessário entender pelo menos o básico desse idioma para poder passar para alguém, né? A prática constante é essencial. Entender o Zazen é essencial. E ser orientado por alguém é, antes de qualquer uma dessas coisas, essencial. O caminho de Buda ele foi transmitido de mestre para discípulo, de pessoa para pessoa, né? Essa conexão ela é mais importante do que qualquer outra coisa, né? Por isso, praticar sobre a supervisão de algum professor capacitado é o primeiro passo. Junto disso, se empenhar na prática de maneira constante, diligente. E com isso, naturalmente, esse depósito de tesouro se abre e, naturalmente, você pode usar isso de maneira livre. Muito obrigado.
Chegamos a 9h30. Se não houverem mais comentários ou perguntas, então a gente pode encerrar. Tudo bem? Então, mais uma vez, muito obrigado pela presença, pela companhia, pelo apoio. E espero que nesse novo ano possamos continuar com nossa prática de maneira diligente, de maneira constante e de alguma forma contribuir não só para com os outros seres, mas também para com a gente mesmo. Muito obrigado, tenham um bom descanso e até a próxima.